Pessoal, aqui é um assunto interessante assim que já queria comentar com vocês em relação à estabilização da coluna vertebral e o conhecimento que o aluno tem da coluna propriamente dita e principalmente sobre os músculos e ligamentos envolvidos nessa função de estabilização da coluna aqui. Evidentemente, quando a gente fala de estabilização, isso aí é o que vocês aprendem, é o básico que vocês têm que aprender na faculdade. Você tem estabilização estática e a dinâmica. Estabilização estática é aquela promovida pelos ligamentos e a dinâmica pelos músculos. Então aqui na coluna a gente tem vários músculos que são extensores, são músculos do grupo extensor, só que eles são músculos também estabilizadores, eles são fixadores de segmentos vertebrais. Então é importante que você entenda como funciona essa estabilização vertebral a partir desses dois fundamentos aí. Basicamente, assim, eu acho que quando a gente fala de questão ligamentar, tecidos conjuntivos de estabilidade da coluna, eu acho que é mais importante a gente falar sobre os discos intervertebrais do que sobre os ligamentos propriamente ditos. Então aqui a gente tem um ligamento importante, ó, que é o ligamento longitudinal anterior, ele vai até o cóccix, aí ele se funde ao ligamento supraespinal, que é esse aqui, ó. Então você pode ver que os dois, eles fazem uma fusão lá no cóccix. E aqui, na parte posterior do corpo, eu tenho o ligamento longitudinal posterior aqui, ó. Ligamento longitudinal posterior. Então esses ligamentos aqui são muito importantes na estabilidade da coluna vertebral como um todo. Então todo o bloco da coluna vertebral, ele é estabilizado por esses três ligamentos principais. O longitudinal anterior, o longitudinal posterior e aqui o supraespinal. A continuação do supraespinal aqui é o ligamento nucal. Então a gente tem esses ligamentos aqui dando uma estabilidade em todo o segmento da coluna vertebral. Vocês podem ver que ele pega toda a coluna vertebral. A gente tem ligamentos que fazem a estabilização entre cada segmento vertebral, entre cada vértebra tem. Então se eu tirar esses ligamentos aqui, ó, os longitudinais, o supra e o nucal, vocês vão ver que tem ligamentos aqui que são segmentares, ó. Tá, esses ligamentos segmentares aqui são os ligamentos intertransversários aqui, ó. Então esses ligamentos intertransversários aqui, ó, eles têm importância fundamental para estabilizar cada segmento aqui vertebral. Então isso evita desnivelamentos vertebrais, então desnivelamentos entre cada vértebra. Questão de rotações é dado pelos músculos, tá bom? Mas você percebe aí que cada segmento aqui da coluna, ele é unido por esses ligamentos. Às vezes a pessoa sofre alguma lesão na coluna e há a ruptura desses ligamentos, tá? Igual rompe ligamento cruzado anterior, essas coisas, a gente pode ter a ruptura dos dos intertransversários e aqui dos ligamentos interespinhais aqui também, tá? Que são ligamentos que unem os processos espinhosos aqui, ó. E eles ficam abaixo do ligamento supraespinal, tá bom? Então isso aqui são elementos de estabilização estática das vértebras. Então vocês viram que quando tirou, quem que sobrou aqui, ó? O famoso e famigerado ligamento amarelo, que é esse aqui, ó. Ou ligamentos amarelos, opa. Ele tem três partes aqui, ó. Uma parte cervical, uma parte torácica e aqui a parte lombar dele. Então esse ligamento amarelo aqui é um ligamento de arco vertebral, tá bom? Então ele estabiliza aí a região do arco vertebral. Então o ligamento também é importante, um ligamento mais elástico que os demais, mas importantíssimo na estabilidade também de cada segmento, porque diferentemente dos longitudinais, né, que eles pegam toda a coluna, esse ligamento amarelo aqui ele tem interrupções, ó. Então a função dele é estabilizar o arco vertebral de dois segmentos, de uma vértebra acima e de uma vértebra abaixo. Essa é a função dele. E pelo fato dele ser amarelo, ele tem mais elastina e permite grande mobilidade nesse arco vertebral durante a flexão da coluna vertebral. Apesar de ser um limitador da flexão, pelo fato dele ser bastante elástico, ele permite que o arco vertebral sofra uma abertura maior do que se ele fosse feito apenas de colágeno, né? Só o tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Então esse aqui é o ligamento amarelo. Ligamento amarelo que é esse aqui que o cirurgião tem a percepção quando ele vai fazer a coleta do líquor, né? Então, quando faz a coleta do líquor, ele coloca a agulha sobre a pele, a agulha vai entrando. Quando o médico sente a resistência aqui na coluna vertebral, significa que ele chegou no ligamento amarelo. Então, está muito próximo ali da medula espinal. Então, é um ligamento de arco vertebral aí. Então, vamos tirar aí o ligamento amarelo também. Aí entra o que, na minha opinião, é o maior elemento estabilizador da coluna vertebral, que são os discos intervertebrais. Eu considero os discos intervertebrais o principal elemento de estabilização entre as vértebras. E aqui o que, na minha opinião, é o principal elemento de estabilização vertebral, que são os discos intervertebrais.
Uma das funções do disco, que eu considero uma função importantíssima, é a seguinte: como o disco intervertebral, ele tem esse núcleo pulposo, que ele é líquido, e em volta dele tem anéis fibrosos, o que a gente vai ter aqui? Esses anéis fibrosos, eles vão conter esse líquido que a gente tem aqui, e aqui a gente vai ter uma pressão desse líquido, tá? Que é a chamada pressão intradiscal. Essa pressão intradiscal aqui, ela é importante em que sentido? Além dela suportar cargas axiais, que é uma das funções, e é a função que todo mundo lembra do disco, ou seja, suportar cargas, quando a gente tem a gravidade impondo uma força sobre o nosso esqueleto, isso são cargas axiais. Só que essa pressão intradiscal, essa PID, ela é importante também para manter a estabilidade entre esses dois segmentos aqui, entre a vértebra acima e a vértebra abaixo. A vértebra acima é L2, a vértebra abaixo é L3. O principal elemento que confere estabilização entre os corpos vertebrais aqui, apesar de a gente ter os ligamentos longitudinal anterior e longitudinal posterior, quem mantém a pressão entre esses dois corpos vertebrais é o disco intervertebral. Por isso que quando uma pessoa sofre de hérnia de disco, protusões, desidratações discais, o que acontece? Eu perco o volume do disco, eu começo a ter deslocamentos do disco. Isso pode gerar a famosa espondilolistese. Por que a listese ocorre em discos já degenerados? Porque eu perco a estabilidade entre dois segmentos. Então a perda de estabilidade entre dois segmentos vertebrais é o que vai gerar a espondilolistese. Então naturalmente isso vai acontecer, tá bom? Então é importante que a gente mantenha os discos aqui bem hidratados. Como manter o disco hidratado, Rogério? Atividade física, tá? Caminhada, essas coisas, elas dão uma boa estabilidade para os discos. Então a nutrição do disco, né? Ela depende muito dessas forças de impacto que são dadas sobre eles, tá bom? Então isso é muito importante de você saber, tá bom? Então uma função importante aí do disco é conferir estabilidade entre dois segmentos vertebrais, entre dois corpos vertebrais. Beleza? Então a gente tem aí a estabilidade dos segmentos vertebrais conferida pelo disco. Então isso é uma coisa bastante importante. Eu sei que pouca gente fala sobre isso, sobre a estabilidade intervertebral dada pelos discos, mas é uma coisa muito importante. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar os músculos aqui para entender como funciona a estabilidade dinâmica da coluna vertebral. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, é que esses músculos superficiais aqui, ó, que são o trapézio e o latíssimo do dorso, eu vou tirar aqui só do lado esquerdo, tá? Eles são músculos que pouco contribuem para a estabilidade da coluna vertebral, tá? Eles são músculos mais para a movimentação dos membros. Então a gente tem aqui o músculo trapézio movimentando o pescoço, região torácica e aqui o músculo latíssimo do dorso, favorecendo também os movimentos aqui do dorso, da região lombar aqui. Então eles favorecem mais essa movimentação e o latíssimo do dorso também, como ele se insere lá no húmero, ele favorece movimentos aí da articulação do ombro também, tá bom? Então vocês vão perceber que os músculos que ajudam na estabilização da coluna vertebral são músculos abdominais e músculos profundos da coluna vertebral. Aqui a gente tem os músculos romboides que são importantes aí na estabilização da escápula, tá bom? Então são músculos de estabilização escapular e movimentos da escápula também, então participam de movimentos do ombro aí. Os músculos serráteis posteriores, o superior e o inferior, esses aqui são músculos respiratórios. E aqui a gente tem os músculos esplênios, esplênio da cabeça e aqui o esplênio do pescoço, tá bom? Então até a gente chegar naquela camada muscular estabilizadora da coluna, a gente tem que tirar um monte de músculos aí. E aí, por último, eu vou falar da musculatura abdominal. Aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que funciona o processo aqui. Então, olha só, aqui a gente tem o grupo extensor da coluna. Ó. Esses músculos do grupo extensor da coluna são músculos estabilizadores? São músculos que mantêm sua postura ereta, tá? Então, aqui vocês têm os iliocostais, ó. Então, os 3 músculos do grupo iliocostal, tá? São músculos importantes nesse sentido de manter a estabilidade ereta da coluna vertebral. Os músculos longuíssimos, tá? Os 3 grupos dos longuíssimos, que eles vão agir em toda a coluna vertebral aí. E aqui o grupo dos músculos espinais. Então esses músculos aqui, ó, são músculos que mantêm a sua postura ereta. Por isso que esses aqui são os músculos do grupo extensor da coluna. Tem um outro espinal aqui também, que é esse aqui, ó, que é o espinal cervical, ó.
Ele faz a mesma coisa que o espinal torácico, só que na região cervical, tá? Ele é um músculo estabilizador de cada segmento. Então, esses aqui eu vou deixar, tá? Então, como esses músculos mais laterais aqui do grupo extensor, eles mantêm apenas nossa postura, eles não vão fazer uma estabilidade direta, apesar do longuíssimo se originar aqui nos processos transversos das vértebras, ele tem mais papel extensor do que estabilizador propriamente dito, tá bom? Então isso é muito importante. Sabe por que eu falo desses grupos aqui para vocês? Porque quando vocês estão estudando aí, principalmente na físio, né? O pessoal acha que o único músculo estabilizador da coluna vertebral é esse aqui, ó, que é o quadrado lombar. O quadrado lombar é um músculo importante na estabilização lombar, evidentemente, mas existem outros músculos até mais importantes que o quadrado lombar. O problema do quadrado lombar aqui, e eu vou me estender também aos iliocostais e aos longos do dorso, é que tanto o quadrado, os iliocostais e os longuíssimos são músculos que eles, além de fazerem extensão, eles fazem também inclinações laterais da coluna vertebral e são músculos muito envolvidos nos processos de escolioses. Então, os músculos chaves para escolioses não são somente o músculo quadrado lombar, como às vezes parece aí que você está estudando, você fala, nossa, parece que só o quadrado lombar que tem função sobre a escoliose. Na verdade, sobre a escoliose lombar, sim. Só que quando a escoliose é tóraco-lombar ou torácica, aí a gente já tem a entrada de outros músculos, tá? Como o multífidos, que ele é mais profundo, a gente vai ver, os longuíssimos e os iliocostais, tá bom? Então existem outros músculos envolvidos na escoliose, além do quadrado lombar, tá bom? Então isso é importante de salientar, tá bom? Aqui eu vou tirar o serrátil anterior, porque a gente não vai precisar dele. A gente vai tirar aqui também o levantador da escápula, tá? Então eu não vou precisar desse músculo aqui nesse caso. Músculos do pescoço eu não vou precisar. Esse aqui eu também não vou precisar. Esse aqui é o levantador das costelas, tá? Então tem os longos e os curtos, tá? Todos esses músculos já estão disponíveis lá no bloco de sistema muscular. Isso aqui é um músculo respiratório e também um músculo que favorece movimentos da coluna. Mas olha que interessante, ó, esses levantadores das costelas aqui, ó, eles já têm uma função estabilizadora aqui porque eles ligam as costelas aos processos transversos das vértebras. Então se a gente pensar que a gente tem esse músculo aqui dos dois lados, ele está fazendo o quê? Ele está ancorando as costelas aos processos transversos das vértebras, dando estabilidade a esses segmentos vertebrais torácicos aqui. Vocês vão perceber que as regiões aqui que a gente tem mais músculos nesse sentido de fibras oblíquas é nessa região torácica, que é bastante interessante. Como que funciona isso aqui na região torácica. Então esse músculo aqui é um músculo levantador, né? São os músculos levantadores das costelas. Vocês têm os longos e os curtos, tá bom? Então são músculos importantes nesse sentido aí, de conferir estabilização desse segmento. Aí agora vocês vão perceber que todos os músculos que a gente mexer agora, eles têm alguma relação ou com processo espinhoso ou com processo transverso, quer ver? Ó? Esse aqui são os músculos espinais torácicos. Ó. Os músculos espinais torácicos, eles dão estabilidade aos processos espinhosos das vértebras torácicas aqui, ó. Então as vértebras torácicas ficam ancoradas através de seus processos espinhosos, tanto pelo ligamento supraespinal, pelos ligamentos interespinais e pelo músculo espinal torácico, que é esse aqui. Que ele tem esse nome porque ele tem origem nos processos espinhosos inferiores e inserção nos processos espinhosos superiores torácicos, tá bom? Se a gente tirá-los daqui, ó, vocês vão perceber que os músculos que a gente tem aqui por baixo são músculos do grupo transverso espinal, tá? Eles se dirigem do processo transverso para os processos espinhosos. Então todos esses músculos que vocês estão vendo aqui, ó, são músculos para conferir estabilidade entre as vértebras. Tirando esses aqui, ó, que esses aqui são semiespinais da cabeça, ele tem esse grupo medial e esse grupo lateral aqui, ó. Você percebe que ele só tem origem aqui nos processos transversos, a inserção deles vai dar aqui na base do crânio, tá? Então não são músculos de estabilidade, tá bom? São músculos para movimentação da cabeça aqui, para a estabilidade da cabeça. E aí a gente pode enquadrar esses músculos aqui, ó, como sendo os principais músculos que dão estabilidade para a coluna vertebral, tá bom? Então são músculos fixadores das vértebras aqui, ó. Quem são eles? São os músculos semiespinais torácicos aqui, ó. Então você percebe que eles são músculos transversos espinais verdadeiros aqui, ó. Então o que eles fazem? Eles conectam processos transversos espinhosos e conferem estabilidade a esses segmentos.
Quando vocês ouvem o termo vértebras rodadas, a gente está falando desses músculos transversos espinais aqui, ó. Por algum motivo eles estão tracionando alguma parte a mais e isso está gerando uma rotação entre as vértebras. Quando você faz a manobra do thrust, quando você faz aqueles movimentos entre as vértebras, que dá o estalo, aquilo não traz o processo espinhoso de volta ao seu local. Você só vai aliviar ali aquela tensão que eu tinha nas articulações interfacetárias, tá? Então é importante salientar isso aí, tá bom? Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Falou? Então isso aí é uma das partes mais importantes. Esse aqui, ó, é o semiespinal torácico. Uma coisa legal da gente perceber aqui, ó, isso aqui é interessante, ó. Você percebe que esse semiespinal torácico, ó, esse ventre dele aqui, ó, ele tem origem aqui no processo transverso inferior. Aí esse último ventre aqui dele, ele vai subir entre 6 e 8 vértebras, tá? Então ele faz uma angulação bem grande. E aí ele vai se inserir lá em processos espinhosos superiores. Aqui você percebe que esse músculo ele tem as suas formas, né, oblíquas, né? Ele tem suas fibras oblíquas, mas ele percorre um grande espaço entre vértebras aqui. Uma regra importante que você tem que saber sobre esses músculos que estabilizam a coluna vertebral é a seguinte: é que todos eles estabilizam a coluna. Todos esses músculos que têm esse sentido de fibras aqui que vocês estão vendo, ó, são músculos que estabilizam as vértebras. Só que perceba aqui, ó, que esses músculos semiespinais torácicos, eles têm uma grande distância entre seus ventres e a angulação deles não é muito grande aqui, ó, tá? Então, vamos supor, vocês vão ver que tem um músculo aqui por baixo, que são os rotadores, que eles pegam espaços menores aqui, ó. Eles vão fazer isso aqui, ó, tá? Então eles vão pegar espaços menores entre as vértebras. Vocês vão perceber que ele tem um ângulo maior. Músculos que têm esse tipo de ângulo aqui, ó, oblíquo entre os processos transversos e os espinhosos, eles participam mais da rotação das vértebras, tá? Então os músculos mais curtos aqui, eles têm mais participação na rotação das vértebras. Esses músculos mais longos aqui, ó, eles têm mais participação no movimento de extensão da coluna vertebral, tá bom? Então isso é uma coisa também importante de salientar. Então quanto maior o tamanho do ventre e menor sua angulação, ele é extensor. Quanto menor o tamanho do ventre, menor o espaço que ele atinge entre vértebras, mais rotador ele é. Por isso que vocês vão ver que o músculo mais profundo aqui são os músculos rotadores. E aí eles têm uma pequena distância entre eles, tá bom? Então a estabilidade dada pelos semiespinais torácicos aqui é dada basicamente pela extensão. Então ele é um auxiliar do grupo extensor da coluna. Se a gente tirá-lo aqui, vocês vão ver aqui um músculo bem famoso aqui, ó, que é o músculo multífidos, tá? Ou os músculos multífidos. Antes de falar do multífidos, eu até esqueci desse aqui, ó, que é o semiespinal cervical. O semiespinal cervical, você pode perceber, ó, que ele é mais curtinho que o semiespinal torácico. Então, apesar dele participar também da extensão desse segmento cervical, ele já está participando também aqui, ó, que você vê que o ventre dele é mais curto, dos movimentos rotacionais. Por isso que a gente tem grandes movimentos rotacionais aqui na coluna cervical, porque você vai perceber que a gente tem aqui, ó, vários músculos oblíquos curtos, ó, que permitem esses movimentos de rotação, além de conferirem estabilidade à coluna vertebral, tá bom? Então tá aqui, ó, os semiespinais cervicais. Se eu tirar esses semiespinais, tá aqui, ó, o multífidos. Olha que interessante o multífidos, ó. Aqui na região lombar, você pode perceber que ele atravessa uma distância curta, ó. Então é praticamente, ó, da vértebra abaixo para a vértebra acima, ó, do processo transverso abaixo para o processo espinhoso acima, ó. Então são ventres curtos, ó. Então se esses aqui são ventres curtos, esses lombares aqui do multífidos, significa que eles são mais rotadores. Apesar deles auxiliarem também na extensão da coluna lombar, eles participam mais da rotação por causa do volume dos seus ventres aqui, tá bom? Aí quando chegar aqui na região torácica, vocês já percebem, ó, que eu tenho uma maior distância entre eles aqui, ó. Então se eu pegar esse ventre aqui, ó a distância que ele vai ter, ó. Ele vai subir pra caramba, ó. Então nesse caso aqui ele é mais extensor do que rotador, tá bom? Porque ele não tem um ângulo muito agudo nessa região, tá bom? Então aqui nesse caso ele vai favorecer mais a extensão, ele vai auxiliar os músculos paravertebrais no movimento de extensão e estabilidade em extensão da coluna vertebral. É isso que esses multífidos vão fazer. E aí, quando chegar aqui na coluna cervical, os ventres deles se tornam curtos também, ó. É praticamente da vértebra acima para a vértebra abaixo aqui, ó. Aí vai aumentando a angulação lá na região torácica, ó. Então aqui nesse caso eles são
rotadores, tá bom? Então eles auxiliam mais na rotação do segmento cervical. Por isso que o segmento cervical permite amplos movimentos rotacionais, tá bom? Aqui mais profundamente, vocês estão vendo, ó, os músculos rotadores torácicos, ó, os longos e os curtos. Percebe que esses músculos rotadores torácicos aqui, ó, eles são músculos mais curtos, é aquilo que eu falei para vocês. Eles auxiliam mais nos movimentos rotacionais das vértebras do que no movimento de extensão das vértebras. Então esses músculos rotadores torácicos são estabilizadores, evitando as rotações entre as vértebras. E aí vocês percebem que os levantadores das costelas aqui, ó, eles vão ajudar nesse sentido também, tá? Dando estabilidade aqui aos processos transversos das vértebras. E aqui tem um outro músculo, ó, que são os músculos intertransversários, ó. E esses músculos intertransversários ajudam na estabilidade desse segmento. Olha como os processos transversos e os espinhosos ficam costurados aí. E os músculos levantadores das costelas ajudam também a costurar os processos transversos junto às costelas. Isso confere bastante estabilidade entre as vértebras. Por isso que é bastante difícil a gente ter rotações vertebrais. Apesar de vocês observarem rotações vertebrais nos pacientes, isso não é o tipo de coisa mais comum que existe, tá? O tipo mais comum de alteração que a gente tem na coluna vertebral mesmo são as escolioses. Todo mundo tem algum grau de escoliose na coluna vertebral. Mas uma pouca parcela das pessoas tem um grande grau de rotação intervertebral. As rotações intervertebrais ocorrem mais quando a pessoa tem alterações nos discos, desidratações, hérnias, listeses, etc. Ou quando tem a ruptura dos ligamentos que dão estabilidade a esses segmentos. Então é importante que você saiba disso aí, tá bom? Então o trabalho que você faz num RPG, num Pilates, para a correção da escoliose, ele é importante no trabalho de todos esses músculos aqui. Então, trabalhos rotacionais e inclinações da coluna são muito importantes, tá bom? Para você manter uma estabilidade adequada da coluna vertebral. Se eu tirar essa turma daqui, vocês viram aqui que a gente já tirou todos os músculos que estabilizam a coluna vertebral. Só para dar uma aprofundada aqui. Aqui vocês têm o músculo espinal cervical. Você vê que ele vai dar estabilidade entre os processos espinhosos cervicais aqui. E aqui vocês têm os músculos interespinais cervicais aqui, ó. Então aqui eu tenho os interespinais. São músculos que conferem estabilidade entre os processos espinhosos. Então vocês viram que eu tenho estabilidade entre os transversos e entre os espinhosos. Então o conjunto da estabilidade de todos esses músculos aqui na coluna vertebral vai manter sua coluna vertebral, suas vértebras alinhadas. Então todo o alinhamento da coluna vertebral depende desses músculos aí. Aqui na coluna suboccipital, aqui, se eu tirar o esternocleidomastoide, a gente tem músculos para dar estabilidade somente a esse segmento suboccipital, tá? Que são os músculos oblíquos, tá? Esses aqui, ó, oblíquo superior e inferior. E os músculos retos, tá? Que aqui eu tenho o reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça, reto lateral e aqui o reto anterior da cabeça. Esses músculos fazem uma costura nesse segmento aqui, dando estabilidade a esse segmento aqui, entre a região occipital C1 e C2, que é a chamada coluna suboccipital. Então a estabilidade da coluna suboccipital, além daqueles outros músculos que a gente falou anteriormente, eles ainda dependem desses músculos suboccipitais. É uma região aqui um pouquinho mais reforçada, tá? Então tem que dar um reforço aqui nessa região. Tá? E quem faz o reforço nessa região são os músculos suboccipitais e esses ligamentos especiais que a gente tem nessa região, tá? Que aqui a gente tem o ligamento atlanto-occipital, aqui a gente tem o ligamento atlanto-axial, tá? Esses aqui são os posteriores, porque lá a gente tem os anteriores também, tá bom? Então, aqui você tem os ligamentos posteriores. Lá dentro, ó, vocês têm a membrana tectorial, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a membrana tectorial, que é a continuidade do ligamento longitudinal posterior, tá? Se eu colocar aqui o ligamento longitudinal posterior, ó, tá vendo? Aqui é o ligamento longitudinal posterior e aqui é a membrana tectorial. Então, a membrana tectorial é uma continuidade dele para dar estabilidade aqui na coluna suboccipital. Então, já tem reforço ligamentar aí. E aí tem outros reforços ligamentares nessa região suboccipital aqui, ó, que é o ligamento cruciforme, que aqui eu tenho a banda longitudinal dando estabilidade entre o dente do áxis e a região occipital, a banda transversal dele dando estabilidade ao dente do áxis e a vértebra C1 aqui, ó, aquela articulação atlantoaxial aqui, ó. Tem outros ligamentos aqui também, essa aqui é a parte profunda da membrana tectorial aqui, que dá estabilidade entre C1 e C2, e aqui eu tenho os ligamentos que dão estabilidade entre C2, né, áxis, e a base do crânio aqui. Então a base do crânio fica unida aí ao osso occipital através dos ligamentos alares, que são laterais,
e é o ligamento apical aqui, ó, do dente do áxis. Tá? E aqui a gente tem a banda anterior do ligamento atlantoaxial e aqui a banda anterior do ligamento atlanto-occipital. Então se a gente tirar aqui já não tem mais elementos estabilizadores aí. Ah, mas isso aqui, Rogério, o que é isso aqui? Cápsula articular de C1 e C2. Ó. Aqui é a cápsula articular de C1 e C2, a cápsula articular atlantoaxial. E aqui a cápsula articular atlanto-occipital, tá? Então é o que a gente tem aí dando estabilidade para esse segmento aqui, ó. Então a gente já tirou a turma toda aí. Bom, então são os elementos de estabilidade de todos os segmentos da coluna vertebral. Tá bom? Então vocês viram aqui que se a gente descer lá já não sobrou mais ninguém. Quem mais estabiliza a coluna vertebral? Músculos abdominais e o músculo quadrado lombar. E aí a gente vai dar também uma atenção especial aí ao músculo iliopsoas, na estabilidade desse segmento aqui da região lombar. Então é importante que a gente conheça toda a turma aí que dá estabilidade para essa região. Os músculos abdominais, eles têm um papel importantíssimo na estabilidade da coluna vertebral. Em que sentido? Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem os músculos oblíquos, o músculo reto abdominal e o músculo transverso abdominal. O conjunto da contração de todos esses músculos, ele vai gerar uma pressão intraabdominal. Então, sabe quando vocês fazem a compressão abdominal? Vocês geram uma força sobre os músculos abdominais. Então, faz um isométrico. Eu estou fazendo um isométrico agora aqui. Quando vocês estão na academia, não sei se vocês são frequentadores de academia ou se vocês estimulam isso nos pacientes de vocês, façam isso da próxima vez. Toda vez que a pessoa for fazer um exercício abdominal, seja qual for o exercício abdominal, em rotação, canivete, qualquer exercício abdominal, é importante que a pessoa, quando faça o movimento, ela faça o movimento em expiração, faça expirado. Isso aqui, ó. Por que em expiração? Porque quando eu expiro, eu gero uma compressão abdominal. E isso gera a contração da musculatura. Isso potencializa a contração da musculatura. Então é importante que o movimento abdominal seja feito em expiração. Essa é a primeira coisa. Quando vocês forem trabalhar a parte de movimentação, tá? O movimento concêntrico da musculatura abdominal, é importante que você gere uma contração abdominal isométrica também. Então você gere aquela contração isométrica, mantenha a pressão abdominal e aí você faz isso. São exercícios protetores para a coluna vertebral. Por quê? Porque a musculatura abdominal, sim, ela é importante na estabilização da coluna vertebral, principalmente do segmento lombar. E a estabilidade que essa musculatura abdominal dá na contração isométrica dessa musculatura, uma estabilidade indireta. Por que eu falo que é indireta? Porque aqui a gente tem o músculo oblíquo externo em sua face, aqui, ó, que ela passa por cima do músculo reto abdominal e vem se encontrar. Todos os músculos abdominais se encontram aqui na linha alba, tá? Então a linha alba é o ponto de encontro de todos os músculos abdominais. Então você tem que entender o seguinte: os músculos abdominais ou se originam nas costelas ou se originam aqui nos processos transversos das vértebras. No caso, quem se origina aqui nos transversos são os músculos, é o músculo transverso abdominal, que aqui a gente tem, ó, o oblíquo externo. Se eu tirar o oblíquo externo aqui, eu vou ter o reto abdominal aqui, que aqui eu tenho a linha alba sempre no meio aqui, dando estabilidade a eles aí. Aqui eu tenho o músculo oblíquo interno, que você verifica que ele tem relação com as costelas. Só que quando você faz uma contração isométrica do abdômen, na isométrica do abdômen, a gente tem a contração de todos os músculos abdominais, tá bom? Mas o músculo que participa mais ativamente da estabilidade da coluna vertebral é esse músculo mais profundo aqui, que é o músculo transverso do abdômen. E aqui ele vai se juntar aqui com a fáscia tóraco-lombar e ao músculo quadrado lombar aqui, ó, para se inserir aqui nos processos transversos lombares, ó. Tá? Por quê? Porque mesmo que você tá olhando aqui, ó, o músculo transverso do abdômen, que é esse cara aqui, ó, o músculo transverso do abdômen não acaba aqui não, tá? Ele vai pegar aqui a fáscia tóraco-lombar e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se inserir aqui na coluna vertebral através dos processos transversos, ó. Então esse é um músculo que é tipo um colete pra gente, tá? Então o músculo transverso do abdômen, ele atua mesmo como um colete, tá? Que ele vai ter aqui sua inserção. Então aqui são os pontos de origem dele aqui, tá? Então todos os pontos de origem nessa região e na crista ilíaca aqui, ó, tá? E no ligamento inguinal. E a inserção dele, linha alba. Então isso é importante para você entender a dinâmica desse músculo. E do quadrado lombar também. O quadrado lombar, ele atua junto com o músculo transverso abdominal e ele é um músculo inclinador da coluna vertebral e é um músculo também extensor da coluna vertebral. Então é um músculo bastante importante.
Agora, olha aqui o pulo do gato. Se eu deixá-los transparentes, vou deixar transparente aqui, ó, que eu não quero tirá-los, depois eu tiro. Aqui eu coloquei as vísceras abdominais aqui, ó. Vísceras abdominais aqui, apesar de você estar vendo uns... Vamos tirar então eles aqui, ó, só para você ver direito. Vísceras abdominais, elas estão envolvidas pelo peritônio, ó. Essa membrana que a gente tem aqui sobre os órgãos abdominais. Qual que é o pulo do gato para você entender a dinâmica da estabilização da coluna vertebral através dos músculos abdominais? Ele é uma membrana que reveste quase todos os órgãos abdominais. Os órgãos que não estão revestidos pelo peritônio são órgãos retroperitoneais, tá? Então a gente tem aí a bexiga, os rins, que são órgãos retroperitoneais porque não estão envolvidos diretamente, né, completamente pelo peritônio. Só que é o seguinte, no meio desse peritônio aqui eu tenho o quê? Eu tenho o peritônio parietal, que é esse de fora, envolvendo os órgãos do peritônio visceral. Entre os dois eu tenho um líquido chamado líquido peritoneal, que vocês acabam ouvindo na vida somente sobre o líquido peritoneal quando eu tenho que fazer a derivação em pessoas com hidrocefalia. Mas esse líquido peritoneal ele é importante por quê? Porque quando você faz o movimento isométrico da musculatura abdominal, eu estou cheio de líquido aqui na cavidade peritoneal. Esse líquido vai comprimir as vísceras. A compressão dessas vísceras por esse líquido vai fazer o quê? As vísceras têm contato com a coluna vertebral e elas ajudam na estabilidade da coluna vertebral. Então a gente entende que o abdômen, pelo fato dele ter vísceras em seu interior, o líquido peritoneal, na cavidade peritoneal, ele funciona como uma caixa hidráulica para a coluna lombar. Então quando você faz um exercício isométrico do abdômen, aquele exercício isométrico vai fazer o quê? Ele vai apertar as vísceras, aí esse líquido peritoneal ele vai se dissipar sobre o abdômen e ele vai dar uma compressão sobre a coluna vertebral. E essa compressão sobre a coluna vertebral ajuda na estabilidade da coluna vertebral, porque aqui a gente tem uma caixa hidráulica, uma caixa cheia de líquido que é o abdômen. Tá? O líquido presente nas vísceras e o líquido presente também na cavidade peritoneal. Por isso que é importante o exercício isométrico da musculatura abdominal quando vocês estão trabalhando o abdômen. Por quê? Porque é um exercício protetor para a coluna lombar. O que a galera do Instagram tem falado hoje em dia é que o exercício abdominal não é protetor para a coluna lombar. E é sim, tá? Eu nem entro nas discussões que eu tenho preguiça de discussão de Instagram. Mas tá? O exercício isométrico da musculatura durante o exercício abdominal é um exercício protetor. A explicação qual é? O abdômen é uma caixa hidráulica cheia de líquido e vísceras. Isso gera uma compressão sobre a coluna lombar e isso mantém estabilizada a coluna lombar através principalmente do músculo quadrado lombar e do músculo transverso abdominal. Bom, então isso é uma coisa muito importante que você tem que saber. Ó. Sem órgãos abdominais, com órgãos abdominais. Tá vendo? Então é importante. Então eu vou colocá-los aqui, mas vocês conseguiram perceber aqui que ele tem esse contato com a coluna vertebral. É esse o pulo do gato, entendeu? É isso que vai dar estabilidade à coluna vertebral. Então não é só a musculatura abdominal. A musculatura abdominal, quadrado lombar mais vísceras abdominais. São os elementos de estabilização vertebral. Firmeza? Firmou? Então isso é importante, tá? E aí, o último músculo estabilizador que a gente tem aqui, evidentemente, esse é um cara que todo mundo conhece aqui, que é o músculo iliopsoas. No caso aqui, a gente vai falar dos psoas, tá? O ilíaco aqui não vai ter ação no que a gente precisa falar. A gente vai falar somente sobre os psoas maior e, em menor grau, psoas menor. Então, como o músculo psoas, ele tem essa relação aqui com os processos transversos e com os corpos vertebrais lombares, ele ajuda na estabilização desse segmento e na manutenção da curvatura da coluna lombar, lordose, tá? Então é ele que vai manter a lordose. Então se a gente observar aqui, ó, ele vai fazer um ângulo aqui, ó, entre o corpo vertebral e os processos transversos. Ele vai fazer isso aqui. Se eu deixar todo mundo transparente, ó, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai fazer um ângulo aqui, então aqui eu tenho a curvatura. Aí aqui quando eu faço a contração do músculo iliopsoas aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele faz esse tracionamento, aumentando a lordose lombar. Então é um músculo que vocês têm que trabalhar com muito cuidado quando a pessoa está trabalhando músculo abdominal, né? Você vai fazer o trabalho abdominal pendurado, tá? Você faz em elevação. Quando você faz a elevação dos membros inferiores, é importante que você entenda que você está trabalhando a musculatura abdominal a partir dos 90 graus de flexão do quadril. Então daqui para cima você está trabalhando musculatura abdominal baixa. Então é um bom exercício para você trabalhar os gomos inferiores do abdômen. Só que para isso vocês têm que estar aqui com o quadril
iniciar com o quadril em 90 graus. Por quê? Se eu iniciar esse exercício com o quadril, por exemplo, a 75 graus, assim, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer o exercício e até os 90 graus você está trabalhando ilhopsoas. E aí você começa a fazer a contração do ilhopsoas, o ilhopsoas se torna tenso e aumenta a lordose lombar. Então a tensão do ilhopsoas nesse exercício, ele gera uma alteração lombar. Então é muito comum que as pessoas que fazem esse exercício de abdominal, onde ele está pendurado, eles fazem errado, isso gera uma alteração na coluna vertebral, gera dor mesmo a longo prazo, tá? Por quê? Porque você vai aumentar a lordose lombar. Tomar muito cuidado, sempre começar o exercício abdominal quando você está suspenso a partir de 90 graus de flexão de quadril, tá bom? Então essa é a dica ouro aí dessa musculatura, tá bom? Porque é um músculo estabilizador da coluna lombar, mas é um músculo que faz também a flexão do quadril, tá bom? Então tem que lembrar sempre disso quando a gente fala de ilhopsoas. Aqui sobrou um músculozinho aqui, esse aqui são os músculos intertransversários lombares. Tá bom? Então aqui eu tenho os intertransversários lombares. Nesse caso aqui, esses aqui, eles compreendem um grupo lateral, porque a gente tem também um grupo medial, mas eu tirei. O grupo medial dos intertransversários, ele vai ligar aqui os processos mamilares lombares, quer ver? Ó? Aqui, ó, os intertransversários lombares aqui, ó, eles ficam aqui nos processos mamilares, ó. Tá na hora da nômina mudar o nome desses músculos aqui para intermamilares, tá? Porque os intertransversários verdadeiros são esses aqui, ó. Então aqui eu tenho os intertransversários, dando estabilidade aqui aos processos transversos lombares. E aqui os intertransversários mediais aqui, ó. Que na minha opinião tinham que se chamar intermamilares, porque ficam nos processos mamilares aqui, tá? E os processos mamilares se formaram por causa desses músculos aqui, tá bom? Então é isso que formou processos mamilares aqui na região lombar. Então esses são os músculos aí que dão estabilidade para a coluna vertebral. De resto aqui o que vocês têm aqui são músculos respiratórios, aqui os intercostais. Aqui vocês têm músculos do manguito rotador. E aqui dentro vocês têm o famoso e famigerado diafragma. Então os músculos estabilizadores da coluna vertebral são todos esses aí que a gente citou nessa aula. Então a gente viu todos os músculos que de alguma forma auxiliam na estabilidade da coluna vertebral, tanto os músculos quanto os ligamentos.